No mês de agosto, a Prefeitura de Jundiaí promove o mês do Patrimônio Histórico e Cultural. E para falar sobre isso, trouxemos o diretor do Patrimônio Histórico, o William Paixão, que vai nos contar sobre esse projeto que acontece o mês todo. E também estamos com a participação do Rodrigo, que está aqui com a gente sempre, diariamente. Tudo bem, William? Tudo bem, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar aqui com vocês do Portal Novo Dia. Bacana. William, fala um pouco sobre essa programação que vai acontecer agora em agosto. Engloba também os bens materiais e imateriais da cidade. Para quem não sabe, o que seriam esses bens materiais que hoje a cidade compõe? Bom, vamos lá. Bom, primeiro a criação do mês do patrimônio, ela tem como objetivo justamente essa visão de divulgar e popularizar o conhecimento da população de Jundiaí a respeito dos nossos patrimônios, sejam eles os patrimônios materiais ou imateriais. A criação desse projeto ele visa convergir as ações do poder público, as ações do governo, com relação ao patrimônio. Dia 17 de agosto é o Dia do Patrimônio Histórico, Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Já vínhamos com uma programação ao longo dos últimos anos de discussão. Nós tínhamos o simpósio do patrimônio material e imaterial que aconteceu até o ano passado. Estava na 5ª edição e nós realizamos. E esse ano a nossa intenção de discutir com a população o patrimônio da cidade nos deu a ideia, numa conversa entre o nosso departamento e a Unidade de Cultura, de criar uma programação bastante variada e com os moldes dos grandes projetos que a cultura vem desenvolvendo, como o Enredança, o Festival de Teatro. Então nós tivemos a intenção de mudar a relação de discussão do patrimônio com a cidade, criando uma programação extensa. E então vai ser a primeira vez que Jundiaí vai ter um mês inteirinho voltado para a discussão do patrimônio histórico. Então, aí indo na sua pergunta, patrimônio material são aqueles palpáveis, aqueles que nós realizamos tombamentos, então os prédios históricos, os locais históricos, a relação da história com a cidade, então locais que realizam tombamentos são os patrimônios materiais. Os patrimônios imateriais são as manifestações, são aquilo que está ligado à forma de vida daquela população, então manifestações culturais, receitas, todo mundo falando bastante da coxinha de queijo de Jundiaí, Sim. Que está prestes aí, inclusive no mês de agosto vai ser a última reunião para definir realmente sobre o registro imaterial. Então, nós temos o modo de produção do vinho artesanal, o bloco refogado do Sandim, enfim, várias manifestações aí que são reconhecidas como patrimônios imateriais. O que é muito importante para a população saber? Patrimônio, qual que é o objetivo nosso enquanto departamento? A preservação da história e da memória. Então, quando a gente registra um patrimônio imaterial, o objetivo é esse, registrar aquela memória afetiva que se tem acerca daquele patrimônio. No caso do nosso vinho, quem não conhece Jundiaí como a cidade do vinho? Quem não conhece Jundiaí como a cidade da uva? Que será em breve um novo patrimônio imaterial, a uva Niagara Rosada, que é realmente jundiaiense. A coxinha de queijo, quantas pessoas já não disseram que tiveram em outras cidades, e pediram a coxinha de queijo e falaram, não existe, você tá maluco. Então isso são coisas realmente do jundiaiense e o objetivo é a preservação da memória. No caso dos prédios, a mesma coisa. As pessoas falam, mas patrimônio material, patrimônio histórico, o objetivo é o tombamento. Não, o tombamento é uma ferramenta de preservação da memória. Então é para isso que existe o departamento, é para isso que existe o conselho, que é quem delibera. Às vezes as pessoas falam, olha, é o departamento, é o William que assina lá o tombamento, e não é. O conselho ele é formado por sociedade civil, pessoas ligadas ao poder público e a sociedade organizada, OAB, IAB, CAL, são as entidades ligadas à arquitetura, à engenharia, e são essas pessoas que votam e definem se algo vai ser tombado ou registrado. É um grupo de pessoas, então, Sim, exatamente. Que faz isso. Por exemplo, aquela casa rosada, ela chega a ser um bem material? Não, ela é um bem material. Um bem material. É, um bem material. Ela foi tombada por suas características. Aliás, é importante até ressaltar. As pessoas têm uma dificuldade de entender, Olha, foi tombado, não se pode fazer mais nada. Pelo contrário, o tombamento visa a preservação do bem. Quando se tomba um prédio, você tomba as características do prédio e não a situação do prédio. Então as pessoas falavam, tombou a Casa Rosa, então ela tem que ser mantida do jeito que ela está ali.
Pelo contrário, o tombamento é das características. A ideia é que se qualquer intervenção que for ser realizada lá, ela passe pelo conselho e seja aprovado. O que não seria aprovado ali? Uma demolição, por exemplo. Deixa eu só entender, por exemplo, a Casa Rosada. Ela é um bem particular, né? Ela é um bem particular. É uma outra dúvida que muitas pessoas têm. Quando você tomba um bem, você não muda a propriedade do bem. Um bem ele é tombado, mas a propriedade permanece. Se ele é privado, continua sendo privado. Se é público, e assim por diante. Ela pode ter uma reforma, uma restauração, mas Sim. mantendo as características dela. Exatamente. Intervenções são permitidas. Inclusive intervenções que mudem a relação dela com a cidade, com o uso. Isso tudo é permitido. Qual que é a grande diferença? A preservação, né? A preservação, e que toda a intervenção ela é acompanhada. Porque assim, as pessoas têm dificuldade em entender que qualquer reforma no município você precisa aprovar a obra. A gente é um pouco do brasileiro, aquela ideia de eu vou fazer, depois eu regularizo. Na verdade, não é assim que funciona. Qualquer bem, seja tombado ou não, você precisa regularizar a reforma. No caso de um bem tombado, a única diferença é que essa reforma, esse projeto, necessariamente precisa passar pelo conselho para aprovação. Quantas estruturas hoje estão tombadas aqui em Jundiaí? Você tem esse dado? Na verdade, o que acontece? Isso é um número muito dinâmico, porque todos os meses o Conselho do Patrimônio se reúne e nós temos estruturas tombadas, mas nós temos estruturas inventariadas também, que têm o mesmo poder de preservação. A diferença é que quando você inventaria um bem, é para um posterior tombamento, ou não. É um período que você tem para você analisar aquele bem. Eu vou dar um exemplo. Hoje o estádio Jaime Sintra está inventariado. Bom, Ele foi colocado dentro do inventário do patrimônio para que o conselho tenha aí 2 anos para avaliar se o estádio Jaime Sintra deve ou não ser tombado como patrimônio histórico. O Paulista Futebol Clube está em vias de se tornar patrimônio imaterial. O Paulista, o clube. Agora, o estádio é um outro processo. Mas por que imaterial, se ele é... Pela sua relação... É o clube. O Paulista, o clube. O clube, não a o sua local. relação com a comunidade. Por exemplo, no caso do Paulista, a relação com a sociedade jundiaense é muito forte. Entendi. Por conta da ferrovia, da sua fundação. Por muitos anos a população jundiaense ajudou a financiar o clube. Aliás, o estádio é um exemplo de um financiamento coletivo. Teve campanha do tijolo. Nós estamos reunindo materiais, inclusive... talões que as pessoas pagavam por mês para a campanha do tijolo, para contribuir para que o estádio fosse construído, enfim. Por essa relação, assim como o Clube 28 de Setembro também é um patrimônio imaterial de Jundiaí, pela sua relação. Deixa eu aproveitar seu gancho aí do Paulista, desculpa, Claro. que é uma dúvida minha. Por exemplo, se o estádio do Paulista hoje ele fosse tombado e ele está a leilão, né? A pessoa que comprasse ela não poderia destruir. Na verdade, Como assim, que funcionaria isso? Hoje ele está inventariado, então qualquer intervenção tem que passar pelo conselho. Agora, o tombamento concluído, por exemplo, já em estudos preliminares, né, nós estamos ainda avaliando, dão conta que, por exemplo, as arquibancadas do estádio não interessariam para tombamento, por exemplo. Então pode ser que o tombamento leve em consideração exclusivamente as numeradas, Entendi. por exemplo, que é uma área que teve um outro tipo de método construtivo e tal. O comprador deveria respeitar essas deliberações. Eu digo isso porque seria uma maneira de salvar o estádio, né? Sem dúvida, sem A dúvida. partir do momento que você tomba ele, você não pode, por exemplo, destruir O que não poderia, em hipótese alguma, por exemplo, é ir a leilão e uma grande incorporadora comprar para fazer prédio ali. Isso questão. Com certeza não. Então, por exemplo, poderia ser vendido? Poderia. O tombamento, como eu disse, o tombamento não muda a propriedade. Então, por exemplo, você pode continuar vendendo, comprando. Poderia ser comprado por um outro clube de futebol, por exemplo. Então, isso não há problema algum. É um erro afirmar que, olha, tombaram o estádio e livraram do leilão. Em hipótese alguma. Não livra. Não livra. Mas pelo menos não vão destruir. Mas pelo menos o estádio ele se torna um bem preservado. Ali a função dele não vai mudar, vai continuar sendo um estádio de futebol. Eu acho que um exemplo claro disso é o Poupa Tempo, né? É feito toda a reestrutura, foi reformado, mas há uma preservação ali. Essa é uma discussão muito boa para a situação do patrimônio histórico no país. As pessoas entendem que reformar, recuperar é o mais importante. Não é. Você pode pegar uma estrutura como o Complexo FEPASA, gastar 150 milhões de reais ali, recuperar tijolo por tijolo, deixar o prédio lindo. Em 10 anos, se ele não tiver um novo uso, ele estará degradado novamente.
o mais importante na questão do patrimônio é você requalificar e dar novo uso. O que mantém o prédio em ordem, vai manter o prédio preservado, é você requalificar e dar novos usos. Inclusive, pegando o gancho para falar no nosso passaporte cultural Guardiões do Patrimônio, esse é um projeto que visa criar essa visão nas próximas gerações. Então, nós criamos um passaporte, onde as crianças do G5, em parceria lá com a unidade de educação, elas vão visitar o Complexo FEPASA. Então, vai sair da escola com um grupo dentro de um ônibus, com os professores, vão ser recepcionadas lá pelo Departamento de Patrimônio Histórico, por uma figura que vai estar vestida de maquinista, de chefe de estação. Todas as crianças receberão um passaporte e nós vamos visitar 4 pontos dentro do Complexo FEPASA. Então, o primeiro é o Museu Ferroviário, o segundo é a Unidade de Gestão de Cultura e os 2 últimos pontos são o Poupa Tempo e a FATEC. E por que nós vamos fazer dessa maneira? Quando as crianças chegarem no Museu Ferroviário, nós vamos colocar para elas o porquê que aquele prédio foi construído, qual o objetivo dele à época, os tempos áureos que a ferrovia viveu e a importância da imponência daquele prédio até para a estrutura econômica da cidade na época. Vamos passar pelo complexo, pela unidade de cultura e mostrar todas as transformações que nós estamos promovendo desde que a cultura mudou para lá. Então, as salas de ensaio que nós estamos reformando, as salas administrativas da unidade de cultura, a sala Jundiaí, que agora conta com espetáculos, enfim. É a parte de transformação. Então, passado, o presente, e nós vamos visitar o Poupa Tempo e a FATEC como exemplos de requalificação. Como os prédios históricos podem e devem receber novos usos. E aí o Poupa Tempo é um grande exemplo de modernidade, é um prédio extremamente moderno dentro de uma estrutura antiga. As crianças em cada um desses pontos vão carimbar as suas visitas. E são só 4 lugares? São 4 lugares no complexo, mas aí que está o pulo do gato. Que as crianças vão embora com o passaporte com mais 6 espaços por carimbar. São eles a Pinacoteca, a Ponte Torta, o Teatro Politeama, o Museu Histórico e Cultural Solar do Barão, a nossa catedral, e eu estou esquecendo de algum. É muita coisa. São vários pontos. E qual o objetivo? As crianças vão chegar para os pais, olha, eu quero terminar de completar, de carimbar o meu passaporte. A exemplo do que acontece na Copa, né, aquele movimento para as pessoas terminar o álbum, a nossa intenção é essa. E a gente tem absoluta certeza que as crianças vão, com todo o respeito, vão infernizar a vida do pai para poder levar. Eu quero terminar, eu quero completar. Por quê? Quando elas completarem o passaporte, vai ter um último carimbo que vai ser feito no nosso departamento. As crianças vão lá, nós vamos carimbar, atestando que o passaporte está completo, e nós vamos dar para elas um bottom e um certificado. Eu sou um guardião do patrimônio, assinado pelo prefeito e pelo nosso departamento. Então, para criar essa sensação de pertencimento por parte das crianças com relação ao patrimônio. Até para ajudar, para elas se incentivarem a preservar mesmo. E também porque a gente quer fazer um movimento de visitação. Muitas pessoas não conhecem, por exemplo, a nossa Pinacoteca, que é um prédio maravilhoso, um prédio que conta com um acervo vasto, um acervo da cidade, né, o Diógenes Duarte Paz, inclusive, que dá o nome à Pinacoteca, tem toda a sua coleção exposta lá, e por incrível que pareça, muitos jundiaienses não conhecem. E funcionava a antiga biblioteca. Exatamente, né? É um prédio lindo. O próprio Politeama, muitas pessoas não conhecem. O museu com a entrega dos jardins que foram revitalizados. Então a nossa intenção é gerar esse movimento. Então o projeto não vai ficar só na escola, mas vai promover ainda a visitação das famílias. Então a gente está bastante ansioso com a atuação desse projeto. E é um dos projetos que nós vamos lançar no dia 4. Um outro que a gente tem bastante orgulho de divulgar é o Patrimônio 360. Isso que eu ia comentar agora. Esse é um projeto também que está dando um salto na visão que se tem a respeito do patrimônio, porque nós estamos catalogando todos os nossos patrimônios em imagens 360 graus. Ah, que legal. Então nós fizemos já o Solar do Barão, que foi entregue no ano passado. Foi o nosso primeiro equipamento. Hoje, se você que está nos assistindo quiser visitar o Solar do Barão, através da plataforma Google Street View, já é possível. Então você puxa lá na Rua Barão, você já consegue entrar com o bonequinho amarelo lá. Talvez tem gente que vai falar, tá falando grego. Mas você pode perguntar para qualquer criança que vai saber. Então já está disponível. O Solar do Barão, sim, já está disponível. Também é possível pelo site da Cultura. Então tem lá. A gente deixa tudo na descrição. Isso, o site da Cultura, você já consegue fazer a visitação 360 do Solar. Mas no dia 4 nós vamos entregar a Pinacoteca, que já foi catalogada. Nós estamos já finalizando a edição para colocar a Pinacoteca disponível.
Em dezembro, no aniversário de 107 anos do Politeama, ele é quem vai ser entregue com a catalogação. E assim que finalizarmos as obras da Sala Glória Rocha, Centro das Artes, também entregaremos esse equipamento. Aliás, essa é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Porque faz tanto tempo que está, né, parada. Nós enfrentamos a situação de pegar um projeto que estava com alguns problemas, sobretudo do ponto de vista de estruturais, né? O projeto tinha alguns problemas. Nós fizemos um distrato amigável com a empresa e agora, no mês do patrimônio, nós estaremos anunciando o arquiteto que vai finalizar o projeto cênico, porque é muito importante. Faz falta, né? Sem dúvida, é um equipamento que o jundiaiense tem uma relação muito grande e faz muita falta, mas existe o nosso compromisso de entregar esse prédio até o final desse governo. Então, no mês do patrimônio, nós vamos anunciar o arquiteto que vai finalizar o projeto cênico, que é o projeto mais importante da casa, uma vez que o projeto estrutural já foi corrigido, e o projeto cênico ele vai dar toda a linha do que vai ser essa sala de espetáculos para a cidade. Que, aliás, eu fiz teatro há muitos anos, e eu costumo dizer que para quem se apresenta, o Glória Rocha sempre foi a melhor casa de espetáculos de Jundiaí. Eu trabalhei lá também. Pois é. Eu trabalhei como iluminador, tanto no Politeama quanto no Glória Rocha, e eu sinto falta realmente do Glória Rocha. Iluminação, a parte de... agora me fugiu o nome, mas... de acústica, Sim. que é uma das melhores acústicas, era a melhor acústica da cidade, então é um equipamento que faz muita falta. Então, para classe artística... E era um espaço confortável, não era nem grande nem pequeno, ele era na medida, você assiste um espetáculo muito próximo do artista, enfim, faz muita falta e com certeza existe o nosso compromisso de entregar esse equipamento. Eu te cortei um monte de vezes porque eu adoro falar de patrimônio. Eu acho que Jundiaí é tão rico e realmente... E há um desinteresse por parte da população, né? Então, o jundiaense tem e eu falo com tranquilidade que eu sou jundiaense, tá? Não tem nenhuma crítica aos jundiaenses, que eu sou jundiaense e a gente sente essa falta. O jundiaense costuma não dar valor na própria cidade. E uma cidade... E é uma cidade que é provinciana e mesmo assim ela não dá valor, né? Então... O que é esquisito, é uma cidade muito boa para se viver, é uma das primeiras 30 cidades do Brasil, é uma cidade muito antiga, então que tem muita história e que essa história merece ser preservada, merece ser contada, merece ser discutida. A gente tem as nossas mazelas, as nossas diferenças, mas o jundiaense, por uma questão até da sua história, é um povo muito guerreiro, que luta pelas suas coisas, é bairrista, né? Uhum. Eu costumo brincar, eu tenho família em vários lugares do Brasil, e em Minas principalmente, meus primos falam, lá vem o William falar de Jundiaí, que lá é o melhor lugar do Brasil, e eu falo mesmo, eu tenho muito orgulho dessa cidade. Um primo meu está se mudando para Florianópolis, falou, o que você acha de lá? Eu falei, olha, a cidade é linda, confortável, mas é boa. Eu falei, depois de Jundiaí talvez seja uma cidade muito boa. Porque eu sou muito apaixonado por esse lugar e eu tenho certeza que o jundiaense precisa, na verdade, dar mais valor à própria cidade, à sua história. E o nosso objetivo é esse, através dos nossos trabalhos dentro do patrimônio, é fazer com que o jundiaense desperte para a própria cidade. E também é uma forma de, a meu ver, é uma forma também de mostrar a identidade da cidade, né? Porque Sim. às vezes ela é esquecida, não é passada para as crianças, e parte muitas vezes das crianças levarem os pais para esses lugares, porque ela quer conhecer. Esse passaporte também é interessante por conta disso. E eu queria também perguntar a relação que agora no dia 4 vai ser a abertura, né? Sim. É aberta ao público, todos podem participar? Todos estão convidados. Nós teremos um café da manhã a partir das 9 horas da manhã nos jardins da Pinacoteca. Então foi uma ideia do nosso gestor de cultura fazer o café nos jardins e eu achei a ideia o máximo. Eu falei, olha, muito bom, por quê? Até para as pessoas conhecerem o prédio sobre um olhar diferente. Às vezes a gente está acostumado, entra no prédio direto pela porta central, sobe a escadinha. Não, nós temos um espaço lá maravilhoso nos arredores. Então nós vamos fazer um café nos jardins e aí depois nós vamos ter a coletiva de lançamento, onde nós vamos lançar todos esses projetos. Tem um outro projeto que eu queria ressaltar, que é o E Também Por Mim, Jundiaí Tornou-se Grande. É um projeto em parceria com a TV Tech e esse também visa essa preservação e esse resgate. Porque nós temos muitos nomes, grandes nomes de Jundiaí, né? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de pessoas que serão entrevistadas. O Valmor Barbosa Martins, que foi prefeito, o Ibis Cruz, André Benassi, isso para falar de ex-prefeitos. Sim. Tarcísio Germano de Lemos. Aí nós temos nomes da área esportiva, da área cultural, Inos Corradim, que vai ser entrevistado também. Não esquece de Israel Bernardo, hein? Pois é, também. O professor Hélio Mafia. Então, são pessoas, a partir... A nossa linha de corte nesse momento é 70 anos para cima, para a gente poder fazer esse trabalho. E é um trabalho mais ou menos isso aqui.
câmera, luz, e nós vamos fazer com que essas pessoas falem e contem as histórias sobre o olhar de quem as produziu. Você sabe que a gente tem um programa aqui, chama Velhos Tempos, Sim. que, por exemplo, o Ibis Cruz foi entrevistado, o Clemente também foi entrevistado. Então, assim, a gente está resgatando a história através das pessoas muito que importante, porque a gente consegue, com essas pessoas e esses registros audiovisuais, viajar, vamos dizer assim, há 50, 60 anos atrás. E o objetivo do nosso trabalho não também, mas é para as futuras gerações. Criar esse banco de audiovisual para daqui 100 anos as pessoas revisitarem essas falas, esses registros e conseguir voltar bastante no tempo e entender um pouco da história da cidade. Você sabe que a gente valoriza muito isso. Depois me lembra de te dar um livro que nós lançamos. Eu estive no lançamento. Que é o Gente da Nossa Terra. Sim, né? Eu tenho o livro, fiz questão que realmente o intuito dele é a gente, todo ano, fazer uma atualização, colocar mais pessoas que realmente fizeram a história, né? Sim, e tem a parte também do In Memória, que são as pessoas que já faleceram, mas que fizeram muito pela cidade, né? Sem dúvida. Recentemente nós tivemos a redescoberta da data de aniversário da cidade, né? Foi essa semana. E acho que mais do que a questão da data, que todo mundo tá preso, né? Pô, Jundiaí voltou um ano, né? Rejuvenesceu um ano. Mais importante do que isso, acho que a descoberta principal é como Jundiaí foi elevado à categoria de vila, que foi através de um abaixo-assinado de 80 famílias que não aguentavam mais estar submetidas às autoridades de Santana de Parnaíba e que fizeram questão de se reunir. Vale ressaltar, 80 famílias pode parecer pouco, mas para a época, 80 famílias, nós estamos falando de famílias que tinha pai, mãe, filhos, netos. Cada família era um conjunto de pessoas muito grande. E eram os sobrenomes, né, que importavam, né? Então, 80 famílias que se uniram para pedir a independência de Jundiaí e conseguiram. Então, isso já mostra que está no DNA do jundiaiense, né? Ser guerreiro, lutar pela sua independência, reclamar quando alguma coisa não tá bacana. Lembrando numa época que devia ter 30 mil pessoas no máximo. Aqui, né? Nem acho isso, que nem né? isso. Nem isso. Então, assim, é muito bacana. Eu gosto muito da história da cidade, gosto muito da cidade. E acho que a minha passagem aí, a minha contribuição dentro do Departamento de Patrimônio Histórico tem muito a ver com essa minha visão da cidade e como eu acho que a gente precisa resgatar a nossa identidade e a nossa memória. Você está de parabéns, porque assim, a gente preserva muito, a gente dá muito valor à preservação da história de Jundiaí, né? Eu acho que assim, o jornal, pelo menos, a gente tenta fazer ao máximo ajudar isso daí. Sem dúvida. E eu agradeço vocês abrirem esse espaço para nós, é muito importante. Nós temos, às vezes, dificuldade. Isso é uma outra característica que acho que merecia até registro de material da cidade de Jundiaí. Pô, o evento foi lindo, pena que faltou divulgação. Não é uma coisa que a gente ouve muito em Jundiaí. Como a gente ouve muito que Jundiaí não tem para onde ir à noite, né? Tem alguns mitos da cidade que são... E esse é um. Então, quando vocês, através do jornal, abrem um espaço como esse para que a gente possa divulgar, primeiro, o evento, em segundo, os nossos projetos, é fundamental. Então, agradeço demais esse espaço. As pessoas falam que falta divulgação, mas não vão atrás também. Então, pois é. Tem o site da prefeitura lá com informações a respeito disso, tem os jornais, tem a mídia aí. Pois é. As pessoas que não vão atrás, na verdade. Então, a gente faz um esforço muito grande, através desse trabalho que vocês nos ajudam, das nossas redes sociais, de tentar divulgar ao máximo qualquer evento que a gente realize. Mas que fique claro, não só o evento, mês de agosto, é apenas um momento para a gente relembrar que existe esse trabalho. Mas o trabalho é o trabalho de um ano inteiro, sem dúvida. E que deve ser feito sempre. E né? que não é um trabalho do diretor do Departamento de Patrimônio, do Conselho, é de todos nós jundiaienses que amamos essa cidade. Exatamente. Fica aberto para convidar as pessoas a participar desses eventos. Pessoal, então, através aqui do Portal Novo Dia, convido vocês a estarem conosco a partir do dia 4 de agosto, às 9 horas da manhã, na Pinacoteca Municipal, abertura do mês do patrimônio. Depois nós vamos ter uma programação extensa que vai até o dia 31. Nós vamos ter viagem fantástica ao Politeama, nós vamos ter passeio ciclístico pela Rota Turística do Centro, nós vamos ter o simpósio, que vai ser o 6º simpósio de patrimônio histórico, de patrimônio material e imaterial, que é um momento acadêmico que não vai deixar de existir. Então, os acadêmicos, mudaram. Não, o simpósio continua dentro da programação. 3 dias inteiros de discussão acadêmica acerca do nosso patrimônio, conferência de cultura, enfim. Uma programação extensa, você pode conferir tudinho no site da cultura.jundiaí.sp.gov.br, que está lá, mês do patrimônio histórico.
E através das nossas redes sociais, tem a nossa página Patrimônio Histórico Jundiaí, Cultura Jundiaí, enfim. Basta procurar que você com certeza vai ter todas as informações aí para passar e viver conosco esse mês do Patrimônio Histórico. E a gente vai deixar também aqui na descrição todas essas informações, se você tiver interesse, participe. E esse é o momento também que a gente pede para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar se achar interessante o conteúdo. E a gente fica aqui e até a próxima semana. Você está assistindo Novo Dia TV.